Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Érico Feitosa e essa é a primeira aula de língua portuguesa de gramática para o quarto bimestre, tá bom? Para vocês aí da segunda série do ensino médio, ok? Então nesse vídeo eu vou precisar ficar com a câmera desligada para a gente poder ver todas as informações, tá bom? Então, primeira aula, galera, do quarto bimestre do conteúdo de língua portuguesa, tá bom? Lembrando, né, que o nosso conteúdo ele é muito vasto, é por isso que nós temos um vídeo de sobre literatura, um outro vídeo sobre gramática e um outro vídeo sobre redação, né, produção textual, tá bom? Nossa matéria ela é muito complexa, por isso que são 3 vídeos. E nesse aqui a gente vai tratar da gramática, tá certo? Da estrutura da nossa querida língua portuguesa, ok? Então deixa eu dar uma sumidinha aqui para vocês poderem ver os slides. Então, galera, como eu já disse, língua portuguesa, professor Érico Feitosa, e o assunto da nossa aula de hoje são os termos integrantes da oração, né? Vamos continuar o nosso estudo sobre como as orações, né, se estruturam, como elas se organizam, né? E especificamente aqui dos termos integrantes, nós iremos estudar os complementos verbais, né? Dos termos integrantes, nós vamos estudar principalmente os complementos verbais. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, acompanhem, anotem as perguntas que vocês, as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E me passem, que eu vou responder para vocês. Bem, a primeira coisa é saber o que é um complemento verbal, né? Olha só, o nosso assunto é termos integrantes da oração, complementos verbais, né? Desses termos, são vários termos, nós vamos estudar os complementos verbais. Então, o que vem a ser um complemento verbal? Está aqui para você, bem resumidamente colocado. Olha só, complemento verbal é o termo que integra, ou seja, que completa o significado de um verbo transitivo. Então, a gente já sabe que em uma oração, em uma frase verbal, nós temos um verbo. Esse verbo ele pode ser do tipo transitivo, né? E se ele é um verbo transitivo, ele precisa de um complementozinho, de uma palavra que vai completar o seu significado. Essa palavrinha que vai completar o significado do verbo é o chamado complemento verbal. Tudo bem? E professor, o que é verbo transitivo? Então tá aqui. Verbo transitivo é o verbo que tem seu sentido tem o seu sentido integrado por um complemento. Então todo verbo que você lê, que você usar, que precisar de um complemento, de uma palavra a mais para que a gente entenda o verbo, o que aquele verbo está querendo dizer, esse verbo é transitivo, tá bom? Então é simples assim. Olha só, os termos integrantes da oração são 3, pessoal. É o complemento verbal, que eu acabei de mostrar para vocês, o complemento nominal, que a gente não vai falar dele aqui, e o agente da passiva, que a gente também não vai falar dele aqui agora. Tudo bem? A nossa preocupação é com o complemento verbal, não é? Aquela palavra, aquela palavrinha que vai completar o sentido do verbo. Esse é o complemento verbal. E aqui eu já mostro para vocês que existem 2 complementos verbais. Um deles é chamado de objeto direto e o outro, complemento verbal, é chamado de objeto indireto. Então tá aí. As orações possuem verbos. Se esse verbo pedir um complemento, ele é um verbo transitivo. Os complementos que um verbo pode pedir podem ser de 2 tipos: objeto direto ou objeto indireto. Tudo bem? Então vamos continuar agora aprofundando. Vamos falar
especificamente do objeto direto, tá? Então, o objeto direto é um complemento verbal, ou seja, é um termo não, olha só que está destacado, não regido por preposição obrigatória. Então, no objeto direto, eu não tenho essa classe chamada preposição, tá? O objeto direto, ele completa o sentido do verbo transitivo direto. Ou seja, o nosso objeto direto, ele se liga diretamente ao verbo. Ele não precisa de uma espécie de ponte, que seria a preposição, para ligar o objeto ao verbo. Um exemplo está bem aqui, pessoal. A oração: eles esperavam o ônibus. Então, eles, sujeito, né? Esperavam é o nosso verbo. E aí, aqui, o verbo esperar, ele é um verbo que precisa de um complemento. Quem espera, espera alguma coisa. Então, aqui eles estavam esperando alguma coisa. Essa alguma coisa que está completando o sentido do verbo é o nosso complemento verbal, é o nosso objeto direto. Então, perceba, o ônibus. Professor, o não é preposição? É não. Aqui não tem preposição. Aqui nós temos o ônibus acompanhado de um artigo, né? O ônibus, porque a palavra ônibus ela é masculina. Então, o ônibus é o meu objeto direto que está se ligando ao verbo esperar. Outro exemplo é essa oração aqui. Ela vendia doces. Ela, sujeito da oração. Vendia é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento, né? E o complemento é a palavra doces. Também você percebe que não existe preposição aqui. O complemento se liga diretamente ao verbo, ok? Aqui está uma dica bem bacana, pessoal. Um método bem prático para determinar o objeto direto é perguntar quem ou o que depois do verbo. Olha só, ela vendia. Vendia o quê? Doces. Doces é o meu objeto direto. Então, com essa dica você consegue identificar os objetos diretos que aparecem, né, completando o sentido dos verbos. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar de outro complemento, tá? O objeto indireto. Então, olha só o objeto indireto. Qual o sentido dele, né? Ele completa o sentido do verbo transitivo indireto e é regido por preposição. Agora sim, pessoal. Os verbos transitivos indiretos, eles precisam estar acompanhados por uma preposição. E é essa preposição que vai fazer a ponte, que vai ligar o objeto direto ao verbo transitivo indireto. Tá bom? Então, aparece a preposição. Olha só, temos um exemplo aqui, uma oração que diz: Aline gosta de frutas. Aline é sujeito dessa oração. Gostar é o meu verbo. Agora, observe o verbo gostar, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá vendo? O de aparece. Por quê? É a preposição. Ninguém fala, por exemplo, essa frase aqui não poderia estar assim, olha. Aline gosta frutas. Tirar esse de aqui, jogar esse de fora. Aline gosta frutas. A gente percebe que está faltando alguma coisa, né? É como dizer assim, Emerson gosta pizza. Não, Emerson gosta de pizza. Não é verdade? Então, esse de aqui que é necessário, né? É a preposição, pessoal. É por isso que o verbo gostar é chamado de transitivo indireto, porque ele precisa de uma preposição, no caso, a preposição de, tá? E o complemento dele,
que aqui no caso é a palavra frutas, é o meu objeto indireto. Por quê? Porque frutas, para se ligar ao verbo gostar, precisa também dessa bendita preposição. Tá bom? Olha só, um outro exemplo. Não confio em políticos. Sujeito oculto, eu. Não confio é o meu verbo, né? O verbo confiar. Quem confia, confia em alguma coisa. Olha só, o verbo confiar, ele pede uma preposição, a preposição em, né? E aqui, políticos é o meu objeto que está se ligando ao verbo confiar. Para que essa ligação aconteça, eu tenho que ter a preposição, tá bom? Então, aqui mais uma dica. Para reconhecer o objeto indireto, basta perguntar quem ou o que depois do verbo, e aí você vai perceber que vai aparecer uma preposição. Por exemplo, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem confia, confia em alguma coisa. Tá certo? As preposições aparecem, né? Professor, quais são as preposições que esses verbos aí, transitivos indiretos, mais pedem, mais aparecem, para se ligar, para fazer a ligação com o objeto deles? Anota aí, pessoal, eu vou dizer aqui, ó. São as preposições em, de, a, para, com e por. São essas preposições que esses verbos transitivos indiretos pedem para que o objeto indireto se ligue a eles, tá? Então aqui, Aline gosta de frutas. Aline gosta de quê? De frutas. Eis o meu objeto indireto, tá? Isso aqui, pessoal, depois que você começa a treinar, né, a identificar se é objeto direto ou se é objeto indireto, isso fica meio que automático, tá bom? E saber disso é muito importante na hora de você escrever alguma coisa, principalmente no WhatsApp, na internet ou em numa redação, né, numa prova que você vai fazer, uma prova de história, de geografia, que você precisa ali escrever um texto, você deixar de usar essa preposição pode mudar completamente o sentido da frase, tá? Então, existem verbos que pedem preposição para que o objeto, né, o complemento verbal, se ligue a ele. Então, é muito importante conhecer objeto direto, objeto indireto, justamente para isso, para você escrever bem, para você observar como você está escrevendo, ok? Vamos passar. Bem, aqui eu coloquei uma questãozinha para a gente fazer, né? Perceba que na oração o professor confia em seus alunos, há uma parte que está sublinhada, né? Em seus alunos. E aí vem a minha pergunta: em seus alunos é um objeto indireto, um adjunto adverbial, é um objeto direto preposicionado, é um complemento nominal ou é um agente da passiva? Aí você vai fazer assim, olha só. Eu olho a minha oração, tá? O professor confia em seus alunos. O professor é o sujeito, né? Ele quem está confiando. Confiar é o meu verbo. E aí eu faço aquele teste. Quem confia, confia em alguém. Eita, apareceu a preposição. Portanto, o meu verbo é transitivo indireto e esse aqui é o meu objeto indireto. Exatamente, porque está aparecendo a preposição. Então, você marcaria aqui o item A, objeto indireto, tá? Esse objeto indireto, ele está completando o sentido do verbo confiar. Vamos para a próxima. O amor transforma a vida. Faz a mesma coisa, pessoal. O amor é o sujeito, né? Ele que transforma, é o sujeito.
transforma é o meu verbo. Faz perguntinha. Quem transforma o quê? Né? Ou transforma quem? Tá vendo que não apareceu preposição? Quem transforma algo. Não transforma em algo, transforma de algo. Quem transforma algo. Então, você está vendo aqui, a vida é o meu objeto direto, porque não apareceu preposição, tá certo? Esse azinho aqui que você está vendo, ele não é uma preposição. O verbo transformar não pede o a, tá? Vou repetir, ó. Quem transforma algo, não transforma a algo, não é verdade? Então, isso aqui não é uma preposição, é apenas um artigo feminino que acompanha a palavra vida. Então, nós temos aqui, galera, um objeto direto do verbo transformar. Então, marca aí a opção B, não é verdade? Olha, aqui está aparecendo essa opção, ó, objeto direto preposicionado. Isso aqui eu vou explicar para vocês. Como eu disse, né? O objeto direto ele não tem preposição, mas existem alguns casos especiais. São os chamados objetos diretos preposicionados. São objeto direto que aparece uma preposição lá, tá bom? Então a gente vai falar sobre ele num outro vídeo. Vamos ficar apenas com o básico hoje: objeto direto e indireto. E a última questão que eu coloquei: brasileiro ama futebol. Brasileiro é o meu sujeito, é o sujeito dessa oração. Amar é o verbo. Quem ama, ama alguém, né? Ou ama alguma coisa. Perceba que na minha fala não apareceu preposição. Então, o que você tem aqui é um objeto o quê? Direto, exatamente. Se não tem preposição, objeto direto está se ligando diretamente ao verbo amar, que é um verbo transitivo direto. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido ou visto em algum texto, principalmente na Bíblia, se não me engano, falar assim: amar a Deus, amar ao próximo, né? Então, esse é o caso lá que eu estava dizendo anteriormente, o objeto direto preposicionado. Às vezes a gente utiliza uma preposição onde na verdade não precisa ter, tá? Então, um verbo transitivo direto, ele sempre vai ser verbo transitivo direto. Um verbo transitivo indireto, ele sempre vai ser transitivo indireto. Tudo bem? Então, o futebol aqui, futebol é o meu objeto direto. Você marca o item B. Certo? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham gostado também. Uma explicação bem direta para que você entenda de uma vez por todas esse assunto, tá bom?